Olá, turma! Sejam bem-vindos para a nossa aula. A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os antecedentes históricos da administração, que foram pessoas, eventos, instituições, algumas situações que ocorreram no decorrer da história da humanidade, que de alguma forma utilizaram nos primeiros estudos, nas primeiras teorias da administração, nos primeiros experimentos da administração. Vamos lá? Aqui algumas figuras, né, de pessoas, eventos, situações, né, que de alguma forma, como eu falei para vocês, fazem parte de toda a evolução histórica, não só da administração, mas do mundo, né, assim como os filósofos, né, que seus pensamentos, seus escritos contribuíram para tudo, né, para todas as ciências, mesmo que algumas coisas hoje não caibam mais, né, muitas coisas tenham mudado, mas seus pensamentos foram e escritos foram essenciais para a formação de toda a humanidade. Sócrates, ele dizia que a administração era um dom separado da habilidade técnica e da experiência. Nós sabemos que as pessoas, elas podem até nascer com uma aptidão maior para alguma área, porém, claro, que a questão da experiência e da ciência, né, da habilidade técnica, com certeza, é que vai fazer toda a formação, né, daquele profissional. Então, ninguém nasce totalmente pronto, nós nascemos com alguma aptidão a mais, né? Aptidão para alguma coisa, né? E aí nós percebemos e nos aprimoramos através da ciência, da técnica e, claro, da experiência do dia a dia, né? Platão, né, ele trabalhou com temas muito importantes, principalmente a questão da ética, né? Nos seus escritos, a ética foi fator fundamental, né? E em sua obra República, ele trouxe alguns conceitos, né, algumas relativos à administração pública. Então, os antigos, eles foram muito voltados para a questão da administração pública. Nós temos vários outros filósofos, né, pensadores, que vocês têm no material de vocês e podem dar uma lida, né, uma estudada melhor. Nós temos a influência da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela influenciou com a sua estrutura, a sua hierarquia, né? Muito bem dividida, simples, de fácil compreensão, né? Onde todos sabem quem está ligado, de quem recebem ordens, orientações. Então, a estrutura hierarquizada, né? Que é bem hierarquizada, porém simples, de fácil compreensão da Igreja Católica, claro que serviu para os estudos da administração, né? Quando estava tratando da divisão do trabalho, da questão da hierarquia, da questão do organograma, né? Toda a divisão organizacional. A organização militar teve várias influências. Muitas das coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, nas organizações, foi adequado da organização militar, né? Por exemplo, a organização linear, que são as linhas únicas, né, de autoridade de comando, né, de autoridade e responsabilidade, o princípio da unidade de comando, onde um subordinado recebe ordens e se reporta somente a um superior, a questão da escala hierárquica, também muito parecida com a estrutura também da igreja, né, onde verticalmente são os níveis hierárquicos, horizontalmente são áreas, departamentos e setores, a questão do planejamento, tática, operações, nós sabemos que estratégia, táticas e operações, isso foi muito ligado, é muito ligado à organização militar, né, isso é muito utilizado, principalmente, né, na antiga, né, organização militar, em épocas de guerra, né, claro que hoje também, a questão de trabalhar com planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, né, isso é muito importante, nós sabemos que uma das situações bastante importantes, principalmente no mundo de hoje, é que depois que a organização define objetivos, ela precisa planejar, né, para ver o que? Os cursos de ação, os meios para alcançar aqueles objetivos. E o planejamento, ele se dá de forma estratégica, tática, operacional, como nós vamos ver mais na frente, tá bom? Também a organização militar, com a questão da unidade de comando, né, como a gente já falou, a questão do princípio de disciplina, né, onde a ordem e a disciplina nunca são demais, né, nas organizações nós também temos que ter esse princípio de ordem, de disciplina, para que as coisas saiam, né, realmente bem feitas, né, para que tenha eficiência e eficácia, né, o princípio da equidade, tá? Então, vários outros princípios que nós vamos ver mais na frente nos estudos, foi contribuição, né, os teóricos pegaram da organização militar e da igreja
a gente viu, alguns pensamentos de filósofos, né? Também teve a influência dos economistas liberais, com seus livros, seus estudos, assim também como dos pioneiros empreendedores, pessoas que no seu tempo tiveram, né, uns insights, ou seja, umas ideias em cima de algumas coisas, e a partir de então começaram a surgir muitas empresas voltadas para vários tipos de serviços. Então, hoje nós temos muitas empresas, né, que prestam serviços e vendem produtos, né, e isso, claro, disseminou principalmente no século XIX, século XVIII, XIX, na época da Revolução Industrial também, né, com a construção das estradas de ferro, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, onde pessoas com uma visão maior, né, empreendedoras, começaram a perceber as necessidades de algumas pessoas que iam trabalhar na construção das estradas de ferro, e começaram, né, a montar algumas empresas, né, para atender às necessidades das pessoas. Porém, um evento, né, que foi um divisor de águas para o mundo em tudo, né, não somente para a administração, como nós vamos entender, foi o quê? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um divisor de águas para o mundo. O mundo era de uma forma, a Revolução Industrial, depois, né, passou a ser de outra forma, com a Revolução Industrial, que se deu em 4 fases, tá? Vocês já viram muito sobre a Revolução Industrial na formação de vocês, na escola, né? Então, a Revolução Industrial foi muito importante, é importante, continuará sendo importante, porque mudou várias formas, inclusive a questão social, tecnológica, e para a administração, principalmente porque criou um ambiente propício para o surgimento dos primeiros estudos da administração. Porque até a Revolução Industrial, a administração era apenas o quê? Um dom, como os filósofos falavam, né? Que nós sabemos que não é bem assim, mas uma arte, né? Muitos consideravam uma arte, a arte de administrar, ou achavam que as pessoas já tinham aquele dom. Então, não era ciência, né? E tinham poucos modelos de organizações que tinham, né, um modelo mais estruturado, vamos dizer assim, de gestão, né, de gerenciamento, de organização, como nós vimos no Exército e a Igreja. Com a Revolução Industrial, aquele trabalho manual do artesão, aquele trabalho artesanal, vamos dizer que aquele trabalho de fundo de quintal, onde o artesão, desde a questão da matéria-prima, né, até a entrega do produto no cliente, era ele que fazia toda essa transformação, esse processo, mudou radicalmente. Né, com as invenções, né, com os inventos que aconteceram durante a Revolução Industrial, né, aconteceu o quê? Que esse trabalho manual, artesanal, né, mudou para um trabalho fabril. As fábricas começaram a trabalhar, né, utilizando já alguns inventos da época, né, a questão da energia, né, a questão da força motriz, né, da força das máquinas, a máquina a vapor, e antigas oficinas, né, se transformaram né, ajudaram na transformação e no surgimento das indústrias, né. Então, também o desenvolvimento do sistema fabril, né, como eu falei para vocês, aquele pequeno artesão, né, que fazia tudo desde a transformação da matéria-prima, né, entregue para o cliente, né, era uma coisa lenta, demorada, né, tudo era transformado manualmente, né, tinham poucas tecnologias, vamos dizer que rudimentares para ajudar, né. Então, isso mudou totalmente, houve um desenvolvimento muito grande desse sistema, né, passando para um sistema fabril. Também o crescimento do transporte, da comunicação, a navegação, né, vários outros eventos e inventos, né, que tiveram aí durante as 4 fases da Revolução Industrial, né, contribuíram com isso, né. No início do século XX, né, vindo dessa Revolução Industrial, as indústrias, né, as fábricas, as empresas, elas tinham poucos conteúdos e conhecimentos realmente, estudos, métodos, técnicas, processos, né, para administrar. Então, as indústrias se transformaram em grandes impérios, porém, elas começaram a ter alguns problemas, como a queda do lucro, a queda da produtividade, a insatisfação dos operários, né, a questão do próprio desperdício, né, a falta também da qualidade, né, de padrões, né, na fabricação e no trabalho. Então, as empresas começaram a ter problemas. E aí elas precisavam o quê? De processos, né, de estudos, de ferramentas, né, que ajudassem a resolver esses problemas, tá? E aí começaram a surgir os primeiros estudos no início do século XX, mais ou menos em 1903, 1904, nos Estados Unidos e na Europa, né, com Taylor nos Estados Unidos, o engenheiro Taylor, né, Frederick Winslow Taylor nos Estados Unidos, e Fayol na Europa, outro engenheiro de Minas na Europa. Eles foram os pioneiros dos estudos científicos da administração, e nós vamos ver na nossa próxima aula, onde nós vamos iniciar a abordagem clássica da administração.
Bom, um abraço, bom estudo para todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal.